Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à terceira temporada do podcast Conexão Customer. Super feliz aqui com o sucesso das duas primeiras temporadas. Vários amigos, várias histórias incríveis, inspiradoras. Eu recebi cada feedback interessante no LinkedIn, no Instagram. Então, super feliz aqui começando com o pé direito, com maravilhosos convidados. Acho que quem já assistiu anteriores me conhece, sou o Wellington Paes. Mas não vou falar muito de mim não, só pra quem ainda não assistiu, assistir as outras temporadas, que cada temporada eu falei um pouquinho de mim pra conhecer um pouquinho melhor. E acho que a ideia hoje é a gente tá conhecendo nossos super convidados. Então, antes de mais nada, vou agradecer individualmente, depois pessoalmente falando de cada um, mas a disponibilidade tá aqui com a gente. O nosso objetivo do podcast é levar conhecimento para quem está assistindo, principalmente das carreiras dos profissionais. A gente vê muito hoje, tem muito conhecimento disponível na internet de case de sucesso, empresas, o que fazer, o que implementar, mas quais são realmente os cases de verdade das profissionais, das pessoas que estão por trás do crachá empresarial. Então acho que essa é a ideia do bate-papo. E aí, pessoal, relembrando, esse bate-papo normalmente acontece em nossas rodas de chopp, roda de vinho, nosso churrasco. E a ideia foi como é que a gente traz agora para mais pessoas conhecerem. Então acho que essa é a ideia do nosso primeiro bate-papo de hoje. Antes de apresentar os nossos super convidados, quero agradecer os nossos apoiadores, que a ideia era levar para vocês, mas para garantir essa produção, todos os apoiadores. A Bidu hoje é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Então, quando você pensa em capacitação, engajamento, comunicação, reconhecimento de diversas empresas, então obrigado, Bidu. E hoje temos um convidado especial que é um dos fundadores da Bidu, vai estar falando um pouquinho da história dele aqui. Então, obrigado, Abdu, até porque está com a gente desde a primeira temporada. Segundo, também agradecer a Coffee Life. A Coffee Life Brasil é uma linha de cafés premium. Então, imagina uma nota de 0 a 100, ela está sempre acima de 84%. E, além de ser um café premium, ela também, para poder... ela tem duas outras pegadas diferentes, que uma é café saborizado. Então lembra aquele cafezinho do interior que você tomava com café com bolo de milho? Então agora você pode no próprio café já tá tendo essa mesma experiência com saborizado. E uma linha health, que é com colágeno, com antioxidante, aquela galera que quer emagrecer. Então, principalmente empresas, o pessoal que trabalha muito tomando café nas empresas. Então é legal você tomar um café, mas também com um café de forma natural. Então agradecer a Coffee Life, que também está com a gente desde o início, a Coffee Life Brasil, e presentear nossos convidados. Aqui a gente tem... Eles estão tomando um café premium natural, mas aqui a gente tem o café de coco, goiaba... Aqui tem o normal premium e o milho verde. E aí? O que vocês preferem? Coco, goiaba, milho verde ou só o normal premium? Eu vou de goiaba. De goiaba. Eu vou de milho. Milho e premium ou coco? De coco. Coco. Ah, e aqui vai estar com a gente. Então, já estamos aqui presenteando. Muito bom. E aí, pessoal, quero aproveitar e agradecer mais 2 novos apoiadores que estão começando com a gente nessa nova temporada. A Pessoalize. A Pessoalize é uma empresa de experiência do cliente focado em atendimento a cliente, mas atendimento a cliente especializado, tá? Com atendimento premium, com processo de inovação. Então, assim, imagina que ela não atende grandes massas, atende atendimento, mas que o objetivo deles é estar trazendo o tempo todo mudanças nos teus processos, inovações. Atende empresas hoje gigantes como do Bem, Itaú, Decolar, com várias empresas. Atendimento via vídeo, atendimento via Libras. Então, um atendimento efetivamente diferenciado e premium. E a Target RH, do amigo Felipe, que é a empresa de hunting executivo de altos níveis. Então, a Target, se você tem uma ideia, ela faz hunting para Amazon Mundial, Samsung, para grandes companhias. Então, é um dos parceiros nossos aqui por 2 motivos. Um, que ela tem uma pegada diferente para ajudar as companhias a contratar seus executivos. E 2, para ajudar os executivos a se prepararem para processos seletivos. Porque, sendo bem sincero, eu conheci eles via processo e a gente está nas empresas. Eu confesso que uns 3, 4 processos eu não passei porque eu não me comportei na entrevista, porque você não está acostumado, você sabe que é um momento diferente, você não está preparado para isso.
Então é um dos super parceiros, porque a gente conhece muita gente aí que o Felipe, que é o CEO, fundador e a equipe dele, conseguiu formar profissionais, não só realocar, mas preparar profissionais, porque tem muita gente fera. Eu falo isso porque aí aqui não é orgulho, não. Eu me sentia super preparado, até mais preparado para a vaga, mas talvez não consiga me comportar corretamente num processo, numa entrevista. Então, obrigado a Target também. Depois vão ficar todos os contatos aqui, seja da Bidu, da Target, da Coffee Life, para todo mundo, mas quem não quiser pode mencionar que eu passo, porque são super parceiros e um cuidado que a gente sempre teve. Trazer, como a gente está falando aqui de executivo, super profissionais, a gente tem que trazer parceiros que realmente fazem a diferença para poder estar conectados. Então, obrigado aos apoiadores. Vamos para a parte boa dessa brincadeira. Vamos conhecer nossos convidados. Então, eu queria fazer o seguinte. Nessa primeira rodada dos convidados, vocês vão conhecer eles, os nomes e sobrenomes LinkedIn, só para vocês vincularem quem são as pessoas, quem são os cargos, enfim, da forma que eles se apresentam nas suas palestras, painéis. E depois a gente vai tirar o sobrenome empresarial e vamos começar agora a conhecer quem é a pessoa por trás de toda essa história. Combinado? Vamos começar ladies first. Então, seja muito bem-vinda, Joyce. Mais uma vez, obrigada aí pela disponibilidade, pelo tempo de conseguir estar aqui com a gente. Tempo de estar com a gente e tempo de disponibilizar esse conhecimento para ajudar todo mundo que vai estar nos assistindo. Obrigada tô feliz demais. Obrigada, Wellington, tá aqui no Conexão Customer, gostoso. Mais ainda, né, o cafezinho, agora só falta o queijinho. Já tem o Coffee Life, goiabada, vou fazer um Romeu e Julieta. Boa aí. Com uma boa mineira. Deu pra ver? Então, eu sou a Joyce, eu sou executiva de experiência do cliente da MRV. A MRV é o grupo MRV & Co, né? Soluções de habitação. Nossa grande subsidiária, que é MRV, dentro de MRV & Co, trata bastante de sonho. Então, a gente vai falar também um pouquinho disso aqui, né? Toda vez que a gente fala de cliente, não tem como dissociar de sonho. Então, eu e um super time, a gente cuida bastante dessa jornada, uma jornada longeva, uma jornada que requer muito carinho, né? Nessa relação, porque é uma relação que também envolve muito investimento financeiro, né? Muita novidade. É verdade. Um contrato mais complexo, né? E a realização e a transformação da vida das pessoas. Então, hoje eu sou a responsável aí por olhar para toda essa experiência dentro do grupo MRV. Bacana. Vocês conhecem bastante aí, tem vários prêmios, ela não quis contar que tem vários prêmios, a Joyce também. Essa semana tá concorrendo mais um prêmio internacional. Não, semana que vem. Concorrendo mais um prêmio internacional. Realmente vocês lidam com sonhos, né? É sonho total, né? O tempo inteiro, né? E aí parece clichê, mas o sonho da casa própria é muito, muito latente para grande parte dos brasileiros, né? A gente acha que esse conceito novo de mobilidade urbana, de as pessoas quererem só alugar ou não se fixar, ainda não é uma realidade, né, muito consolidada. Claro, sim. Tem uma mudança forte, é por isso que a gente também olha para esse nicho. Então, tem uma subsidiária do grupo que é Alugo, que olha só para esse aluguel, para compartilhamento, para esse novo modelo de moradia, mas o grande carro-chefe é o cara que tá pagando ali 20, 30 anos de financiamento para ter a sua casa própria, né? Aquela realização é aquele dinheiro, vendeu o carro, botou o dinheirinho do carro que ele vendeu para pagar a entrada e vai financiar por 20, 30 anos, né? E vai se realizar e vai transformar a vida dele, vai construir uma família ou vai conquistar uma independência. A partir da aquisição daquele produto, ele tem um monte de transformações ali, né? De vida, né? Bacana. Não, e hoje, olha como é que a gente começou com o pé direito. A gente vai falar de sonhos aqui, que já teve aqui uma executiva, não vou falar, vai sair amanhã. Não, vai ser amanhã não, né? Porque, pessoal, olha como é que é coisa normal. Como é que é gravado, já saiu, vocês já viram. Vai ser amanhã. Que o sonho dela, assim, eu quero ser uma executiva de sucesso. E correu atrás, era um sonho, então assim, o que eu quero ser? Não interessa, eu quero ser executiva de sucesso. E você falou muito de sonho da casa, e aqui temos 3 executivos de sucesso, né?
E aí, Clarice, não se esconde não. Chega pra cá pra câmera te pegar bem. Todo mundo quer te ver bem. Pertinho. Todo mundo quer ver bem. Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Wellington. Bom dia, Álvaro. Joyce, muito prazer aqui. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse videocast com vocês, do Conexão Customer. Falar um pouco de mim, Clarice, né? Poxa, é algo, acho que bem inovador a proposta de vocês. A gente vê muito por aí falar sobre cases, né? Sobre projetos, sobre empresa. Mas falar não do CNPJ, mas do CPF em si, de fato, tem sido algo diferenciado dentro desse projeto de vocês. Então, parabéns e obrigada mais uma vez. Bom, falando de mim, hoje eu tô na Sanofi, né? É uma empresa multinacional francesa, é uma das maiores do mundo e também do Brasil. Uhum. A gente promove saúde, né? Qualidade de vida para os nossos pacientes. Hoje eu lidero, né, uma área de projetos e inovação para a educação científica de profissionais da saúde, numa unidade de negócio de Consumer Health. Né? Perfeito. A gente tem um portfólio muito grande de produtos e eu tenho certeza que dentro do nosso portfólio vocês conhecem os nossos. Quem nunca ouviu falar de Dorflex? Ih, eu tenho na minha mochila ali. Exatamente. Tomei hoje de manhã. Hoje? Quem nunca ouviu falar de Novalgina, né? Uma marca que tem 101 anos, muito tradicional, muito conceituada. Assim como também Alegra e muitos outros produtos que a gente tem dentro da nossa unidade de negócio. Então, hoje, o meu grande desafio, né, dentro do meu projeto, dentro da minha área, é liderar ações de transformação, porque a gente sabe que o mundo mudou e a gente precisa acompanhar, principalmente na questão de saúde. O quanto todos nós, né, dado tudo que aconteceu, infelizmente, com a pandemia, precisamos nos reinventar e olhar para isso de forma diferente também, inclusive com os profissionais de saúde. Né? Eles também estão num processo de alguma maneira, atender melhor seus pacientes, né? De prover mais acesso aos seus pacientes, estão muito envolvidos com conteúdos. Todos nós estamos e somos impactados o dia inteiro com conteúdo, né? Nós estamos gerando conteúdo aqui nesse momento juntos. Fato. Então, parte, né, de todo o nosso desafio é como é que a gente se conecta, se relaciona e se torna parceiro, né, dentro desse processo de desenvolvimento, de educação, e cada vez mais próximos a gente consiga, de novo, a gente atingir o principal, que é o patient centricity, né, que é, óbvio, todo dentro da jornada onde a gente quer estar presente, onde a gente quer cada vez mais trazer a nossa qualidade, né, de produto e de conceituada de empresa para os nossos serviços e para os nossos produtos também. Meu, sensacional. Ó, além de tudo sensacional, tu vê que as pessoas chique, não? Patient centric. Ah, caraca, viu como é que fez? Tá chique aqui. Basicamente, o foco dentro do paciente que a gente fala o tempo inteiro, né? Então, hoje eu tô na Sanofi há 7 anos, mas eu fui mais de 10 anos de outsourcing e BPO. E a gente falava o tempo inteiro da questão de foco do cliente, foco do cliente. O meu cliente, no caso, é o paciente. Sim, né? É verdade. Final, verdade. né? É o consumidor final. Então, nada mais é do que o foco, né, de fato, em todos nós que fazemos parte dessa cadeia, desse ecossistema de consumo. Verdade. Tudo bem. E aí, meu irmão? Putz, que bom ter você aqui com a gente também. Verdade. Será que alguém não conhecia o Álvaro? Tem muita gente que não conhecia o Álvaro? Não conhece. Então fala aí, quem primeiro aí, fala perto aí O pra todo Bidu mundo. com certeza conhece, eu não sei. Poxa, eu sou o Álvaro Manzioni, sou cofundador do Bidu, junto com o Daniel Lima, né? Meu parceiro, irmão. A gente fundou o Bidu há 7 anos com esse sonho de levar comunicação, levar capacitação e tecnologia para uma área onde a gente via que realmente era sucateada, assim, né? A galera não tinha valor nenhum, praticamente. Agora, com as coisas do Customer Experience, é legal, né? Então, pô, você tem que levar isso pra galera e tal. Parece que se tornou um pouco diferente. A gente pegou essa onda também. Mas naquela época não tinha nada. Era aquelas telas, sistemas ruins e a cobrança, e o cara não tinha nada pra ajudar. E aí juntos a gente pensou algo, a gente fez, foi até que só se tornei. Eu gostaria de te contar essa história, né? Então a gente teve a oportunidade, eu era uma agência, vendi a agência, postei tudo me apaixonei por essa área. Então acho que a paixão faz parte também de todo esse processo. Junto com o Dani, ele já mexia com atendimento, com treinamento também para essa área. E eu era de comunicação. Então juntou comunicação mais treinamento. E a gente veio com esse conceito mais divertido, de colocar
gamificação para engajar, que eu acho que o grande desafio é engajar essa galera. E aí vira o Bidu, os abduzidos, né? E a gente está constantemente investindo, melhorando na plataforma, pensando em como melhorar o dia a dia do operador, da operação e trazendo coisas novas, agora com inteligência artificial também. Então, essa é a nossa vida, apaixonado por isso e, pô, tô muito feliz de estar aqui, obrigado. E é isso. Não, e é bacana porque o tema da Bidu... De novo, eu não sei, Joyce, eu fui operador, né? Fui operador, monitor, supervisor, seguiu aquela cadeirinha lá. E quando o Álvaro fala isso, a gente sabe da nossa história lá de... Pessoal, vou falar, aí a gente revela a idade, né? Não revela não, melhor assim, não revela. como é que eu vi o processo? Tinha um papelzinho junto, que o pessoal tinha que imprimir os papeizinhos, colocava assim nas posições de atendimentos pra você ler o processo no papel, comunicação. A sua própria pastinha. Não, e precisava de alguma ajuda, tinha as bandeirinhas que você levantava assim de alguma ajuda, né? O pessoal que tava ouvindo aqui deve falar assim, cara, os caras estão falando de quê? O que é isso, né? ainda bem que surgiu o Álvaro lá pra poder ajudar e acho que a maioria acho que quase todas as empresas de contact center usam hoje a Bidu, talvez com outros nomes também, o White Label mais ajuda. Então, acho que isso é bacana, a gente lembra, e essa coisa de lembrar a idade tem que tomar cuidado aqui que a gente fala, porque acho que foi no segundo, foi o primeiro ou segundo episódio da primeira temporada, foi o primeiro, com o Bruno Gobato, que ele falando de onde ele surgiu e tudo, teve uma situação que ele tava entrando no andar, e tinha uma pessoa com o telefone fora do gancho porque não queria atender cliente, pra não tocar. Aí quando ele falou telefone fora do gancho, a gente olhou um pra cara do outro assim, e tem que explicar, porque quem tá assistindo a gente fala assim, telefone fora do gancho. O que é gancho? O que é gancho? Aí a gente falou, não, tipo assim, botou em modo avião e tirou do modo avião, botou em modo avião, entendeu? Então quando a gente fala assim, aquelas telinhas, papel, o pessoal fala assim, papel? Que o pessoal briga, não deixa nem ter papel aqui. Gente, antigamente... Antigamente era pede um minuto pro cliente, vinha a pessoa pra te contar o que era aquele... Treinamento, vamos todo mundo pra sala, você levar um monte de papel no ônibus pra poder depois ver. Então, acho que é legal. Né? Vamos treinar a galera, bota em sala de aula. Bota em papel. Então é legal que, de novo, uma das pessoas que ajudaram vocês, que ajudou a gente, tá aqui, o Álvaro junto com a Bidu. Bacana. Agora vocês conheceram os conhecidos, então quem era o Álvaro da Bidu, a Joyce da MRV e aquela da Cenofia. Calma aí, pergunta antes. Joyce, Joy, Clara, como é que o pessoal costuma chamar? Você tá tirando da empresa, vamos tirar a empresa. Falem a verdade, quais são os apelidos, qual... o apelido é Joy. Joy. Então fiquem à vontade. Joy ou Joy. Tem outros apelidos, tem outros conta os segredos, né? Não, segredo não. Não, tem só isso. Joy. Puxa, eu tenho vários e aí vocês escolham. Então, os mais de infância, Clara. Enfim, nas empresas Clare, Clares e Clá. Agora é Clares e Clá. Clares, tem um pouco disso, né? Então, assim, o carioca tem que ser Clares. Nath, Dudu, né? Enfim, tem muito disso. E aí, por cada experiência de empresa, eles colocaram um codinome ou um apelido. E aí? Eu sou o Álvaro. Não botaram apelido. A Ângela da Natura, ela falou pra mim assim, ela mandou assim, Álvaro, se você se apresentar lá pra área tal, que eu indiquei, fala que é o Álvaro do Bidu. Ela falou, você perdeu o sobrenome agora. Já tem engraçado, que é o Álvaro do Bidu. Não, esse negócio de sobrenome é engraçado, né? Porque assim, eu quando saí da Oi, eu falo assim, cara, eu preciso trocar o sobrenome, que eu, enfim, tava na conta, fui 13 anos de Oi, né? E até hoje, não, fala com o Elton, não, o Elton da Oi. Eu falei, cara, mas não tô mais lá, já saí. Não estou, não é Elton Paz, não. Já passou. O sobrenome fica, né? Mas então vamos lá. Joy, bom carioca, Clares. Clares. É mesmo, Clares. E Álvaros. Não, e Álvaro. Nem de infância, não tinha nenhum apelido, não. Álvaro não teve, Álvaro. Boa. O nome já é bonito, né? Boa. Aí. Valeu. Vamos lá. Então vamos começar a brincadeira seguinte. Ok, pessoal, conheceram, então vamos conhecer a Joy, a Clara e o Álvaro, mas lá no início, porque o Álvaro hoje, um super empresário, empreendedor, enfim, hoje vem ajudando mais de 300 mil pessoas no mundo. Acho que a Clara, com a experiência tanto de contact center e hoje cuidando da saúde de muitas pessoas espalhadas pelo mundo, e a Joy cuidando da sonho de muitas pessoas. Mas qual era o sonho? Como é que estava no início? Antes de começar nesse mundo, vamos lá pro início.
quando vocês... O que eu queria ser quando crescer? A pergunta é aquela assim, lá no início, vocês estudando, falam assim, o que eu imaginava meu segundo grau, primeiro grau, sei lá, já teve gente aqui com 13 anos, tu lembra do Felipe Diniz, né? Sim. Com 13 anos o cara já codificava, já Montava. fazia 13 anos de idade. Foi 13 anos de idade, tinha que brincar de bola, mas enfim. O que vocês imaginavam? O que foi assim? Qual foi o primeiro de emprego de vocês? O que vocês imaginavam quando eram mais novos? Posso? Por Vai lá. favor? Eu queria ser da área da saúde. Olha só. Então, a minha ideia era que eu ia ser da área da saúde de alguma maneira. E aí eu ficava pensando, eu quero ser professora, mas também quero ser da área da saúde. Eu estou falando primeiro grau, segundo grau, Aham. né? E então fiz vestibular, fiz fiz pré-vestibular para fisioterapia. E entrei nessa faculdade com 17 anos. Caramba. E naquele conhecer, né, do início de curso, de entendimento do que é real, porque com 15, 16 anos, você escolher o que você vai ser pra vida, Sim. é bastante prematuro, né? Sua visão de mundo é diferente, né? Suas expectativas são muito grandes e a realidade é uma outra realidade, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu achava, então, que eu ia trabalhar com fisioterapia respiratória num hospital bastante renomado e tal. Eu tinha essa ideia. Mas assim. você chegou a já estagiar nessa área? Chegou a começar alguma Aí, coisa, não? escuta. Aí eu fui... eu precisava ajudar meus pais a pagar essa faculdade, que naquela época era bastante caro. E eu precisava ajudar eles a pagar. E eu trabalhava numa loja, então saía do colégio e ia trabalhar numa loja. E nessa loja que eu trabalhava, uma pessoa chegou e falou assim, olha, eles estão contratando na Telemix celular, é super o seu perfil, assim, vai lá. Uhum. Então, a antiga Telemix celular, e eu fui. Com o objetivo de ajudar a pagar a faculdade de fisioterapia. Eu tava lá, começando o curso e tal, com aqueles sonhos todos malucos. E aí, entrei na Telemix celular. Caminho sem volta. Eixa. Ah, Continuei É isso o quê? Com estudando. 18 anos? 17 anos, 16 anos. Já entrou na Telemig com 16 anos eu tava na Telemig. 16 Caramba, anos. jovem aprendiz. Eu tava na Telemig. E aí, com 17, né, eu já na faculdade, mudei da Telemig pra Contax. Com 17. Era a época que tava começando a Oi, 31 anos. Não, gente, aí vocês vão fazer a conta, né? Isso. A gente Nossa. entrega os dermatologistas Lançamento de tudo. Oi. Lançamento de Oi. Mas você viu que ela então- viu que ela começou bem nova, né? Assim, É. eu lembro dessa época, 31. Tem até um videozinho. Falou, me dá meu 31. É. Não tinha um vídeo comédia que o cara roubou 31 anos da mulher. A mulher não queria voltar com ele, não. Só queria o chip de volta, né? E era uma coisa muito revolucionária. Oi, chegando aqui. Eu falei, não, então vou pra esse lugar. E continuei conciliando a faculdade de fisioterapia. lá em Minas, com tudo lá em essa- Minas. Lá, tudo em Belo Horizonte. Chegou o momento que eu comecei a... Não, eu quero fazer processo seletivo. Eu comecei a apaixonar por liderança. E aí eu falei, não, eu quero fazer um processo seletivo e fui conciliando. Fiz um processo seletivo, virei supervisora de equipe, E isso você continuava com a fisioterapia do Paraná. continuava com a fisioterapia em paralelo. Até que lá no 5º período da fisioterapia, eu já supervisora, eles falaram pra mim, você agora tem que estagiar. Então, meio período estagiando e meio período do curso normal. Eu Uhum. tinha que sair do meu trabalho. Eu tinha feito, já estava no treinamento, na área de treinamento. E eu falei, eu não quero sair, eu não quero Ei. estagiar. Então, agora eu vou mudar. E aí eu mudei, aí eu fui para Uau. administração. E foi fazer administração. E fui bacana. fazer administração. Ó, que e daí legal, eu fiz, né? aí fui fazer carreira. Não, e a gente vai falar um pouquinho aí de carreira, liderança, mas olha como é que são as coisas, né? Você
Então, na verdade, você tinha um sonho de ir para a área da saúde, mas para você começar, e muita gente viveu isso. Você não tinha trabalhado antes, foi o primeiro emprego ali, com a Telemig foi o primeiro emprego. Eu tinha uma lojinha antes, mas o primeiro emprego... Não, mas já trabalhou em loja também aí? Trabalhei Em loja o quê? De vendedora? Vendedora. Aí, ó, as histórias aí. Queria esconder, ó. Vendedora. Aí, ó. Era roupas indianas, assim, bem incenso, coisas místicas, Zen. zen. Ficou bastante tempo lá? Não, fiquei pouquinho, mas era assim, eu estudava. Mas então tinha que saía também. do Mas colégio, usava roupa, ia- dançava, essas coisas também, não? Não usava, Saía da mas escola- eu gostava de atender ali. Então, tá, olha como é que surgiu. A gente falou CEMIG, não. Esse negócio de experiência com o cliente ali de atendimento começou lá desde a lojinha. A loja foi a primeira. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Tá. E foi isso, foi crescendo aquele desejo também, não só... É claro que naquela época eu não olhava para aquilo como experiência do cliente, a gente Sim. né, não pensava nisso. Mas aquelas relações que eu fazia ali na loja e depois, quando eu fui trabalhar na Telemi e depois na Contax, olhar para o desenvolvimento das pessoas, as relações que eu fazia, como essas pessoas se inspiravam em pequenas coisas que a gente aprendia junto ali, porque era todo mundo naquela mesma vibe ali, todo mundo estudando, né? Era todo mundo universitário e tal. Então, alguém que tinha mais essa pegada de, não, quero liderar, era muito influenciador. Sem dúvida. Então, a gente acabava sendo muito... Assim, eu tinha, o quê? 18 anos, eu tinha equipe... E eu era a mais nova da equipe toda. Eu tinha equipe de 25 pessoas e tinha gente de todas as idades. Boa, e eu tinha que ficar... E aquilo foi muito legal também, né? Não, mas calma aí, segura isso aí que a gente vai falar de liderança nova, porque isso tem cada experiência em relação a isso. Ó, prestem atenção, hein? A gente vai falar de liderança nova, porque a gente já vê muita gente... As primeiras lideranças assusta e a gente erra, mas depois acerta, né? Vamos falar disso. Mas antes disso, quer falar assim, ó. E é engraçado que ela não falou nada que era tímida. Teve uma pessoa que falou que não, era super tímida. E todo mundo tava aqui, olhou assim, você, super tímida, lá no início? Olha o golpe. Não era, né? Você viu que começou, já vendia Não era pra poder comigo. vender, fazer umas danças lá, não fazia. E lá no início também, você sonhou vir pra esse mundo ou não? Eu queria ser médico, eu queria ser astronauta. Cara, eu também não sonhei, nunca imaginei. Meu sonho era ser artista plástica. Artista plástica? Sim, eu trocava boneca por lápis de cor. Eu adorava desenhar, pintar, estar em contato com arte de alguma forma, criar. Eu tinha meu caderno de pintura aos 5 anos de idade. E não tinha influência de família, minha família nordestina da Paraíba. A não ser por música, minha família sempre foi muito musical. Mas a arte em si, não. E eu achava que eu ia seguir essa carreira, então eu comecei a estudar mesmo nova como bolsista. Eu fiz design, fiz criação publicitária, fiz história da arte. Eu realmente mergulhei. Até que, de alguma maneira, eu entendia que isso não ia conseguir me ajudar a ser um outro ponto, que era ter uma independência financeira. Porque a questão artística tem uma doação diferente, né, em termos... Hoje eu acho que tem muito mais possibilidade de fazer curadoria, trabalhar, enfim, com outros projetos, mas naquela época, que outro dia, né, gente? Era uma abafada, isso, exato. Há 5 anos atrás, um pouquinho... Sim. Então, a gente tinha menos visibilidade de possibilidades e fazer um curso de arquitetura, né, uma formação, era muito caro, todos os materiais. E aí, pelo curso de publicidade e propaganda, né, criação publicitária, eu fiz um estágio numa campanha publicitária de um shopping, como suporte ao cliente. Esse foi o primeiro trabalho? Estágio aos 16 anos. Exato, meu primeiro trabalho. E aí, você tem um contato diferente, tanto com o público, quanto com estratégia de marketing. Com uma parte comercial muito grande. E eu entendi que eu levava jeito pra isso, porque tímida eu vou assumir, eu nunca fui. Eu não tenho problema com uma questão aí de fato de expressar, de me comunicar, enfim. E ao mesmo tempo eu tinha ganhado o primeiro lugar em design de interiores, com uma banca de, sei lá, de 10 jurados e 150 pessoas assistindo. Caramba. Gente, que conflito, eu adoro fazer isso, eu levo jeito, mas isso aqui, de alguma maneira, tá me provocando de uma forma diferente. A partir disso, eu fiz um outro estágio numa gráfica, na parte de criação, né? Ainda aos 17 anos. E quando eu fiz esse estágio, eu tinha muito contato com os fornecedores, com os clientes da gráfica, em como atender, em como gerenciar toda a parte dos projetos de cada um deles.
E aí veio uma proposta, né, de um salário maior, benefícios de um contact center na minha cidade, que eu nasci, de São Bernardo do Campo, em São Paulo. É uma empresa que hoje foi comprada pelo Grupo Unitono, a Headline. Aham. E eu entrei como operadora para juntar dinheiro para bancar arquitetura. Só que aos 17 anos, é o mesmo ponto da Joyce, a gente acha uma coisa quando vê outra, né? É. Porque a vida vai levando a gente por caminhos que a gente vai se descobrindo cada vez mais. Perfeito. Então, aos 18 anos também assumi minha primeira equipe, então como supervisora. Mas tipo assim, menos de um ano já tava assumindo. Menos de um ano, uma- assistente de supervisão, que Eu existia também, essa mesmo. posição, né? E depois Ah, supervisão. deixa eu fazer uma perguntinha. Sim, Nessa tua época lá, porque você viu no mundo de design e tudo. tudo. Dentro da operação, você tentou criar alguma coisa Tudo trazendo eu queria design? criar. Porque assim, eu lembro que na minha época de supervisor, a gente tentou criar um jornalzinho pra falar do rádio corredor e Se tudo. tivesse me Sentou- ele ia criar tudo. Ia criar, tentou trazer alguma coisa da tua origem de design pra lá? Total. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, chave que você pegou, Wellington. Porque qual era a questão? Eu sempre gostei de criação. E criação entra também numa questão de diferenciar. Então, o meu atendimento não podia ser igual. Porque, pra mim, fazer o comum ou fazer o padrão não era suficiente. Pra mim, Clarice. Então, eu fui me diferenciando. Então, na forma de atender, na forma de suportar os outros, no fazer o a mais, mesmo que não fosse pedido. Que esse é um Perfeito. ponto muito importante. Perfeito. E nesse fazer a mais, eu já era assistente, mesmo eu não tendo a patente de assistente. Entendi. Eu já era uma líder, mesmo não Não. tendo o cargo de uma líder. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui crescendo dentro da companhia e caminho sem volta, obviamente. Me E inscrevi foi lá em pra- marketing. E me formei em marketing, dado essa junção. Na minha cabeça não, tem um pouco sim de criação em marketing, porque É. você vai ter contato com as agências, né? Você vai definir um pouco de campanha publicitária ou de estratégia. E aí, dentro dessa minha ideia, eu fiz essa formação e continuei em contact center, porque aí aquilo que você... Aí começa, aí vai a Exato. carreirinha, vai subindo, né? E aí, só de alguma maneira, isso te envolve, assim, de maneira tão É verdade, grandiosa. é verdade. E é uma troca, né? Porque você doa, mas você também ganha. É. Né? O tempo inteiro em aprendizado. E aí, dentro disso, eu construí uma carreira que eu fiquei mais de 10 anos na liderança de E é projetos. bem de intenso. Então outsourcing. já viu que duas começaram a liderança nova, aí tem bastante dica que vai vir aí pra Super, vocês, hein? Desculpa, pessoal. E aí, meu amigo? Fale-me tudo. Começou lá? Não, Tá já queria pensando. criar agência. Desde quando nasceu, já queria criar uma agência. Olha aí, ó. Depois, ó, criando... Ó o Tem futuro voltando uma conexões. agência aí, conexão Aqui é aí, de ó. conexão Vamos mesmo, criar a agência gente. dos sonhos, ó. Não, é interessante boa. que vocês estavam contando e eu tava tentando buscar, assim, a trajetória, né? Tipo, Sim. e eu trabalho desde novinho com meu pai, assim. Foi uma experiência que eu lembro desde que eu sei o que é trabalho. Eu lembro dele, então, dono de restaurante. Então, desde pequenininho eu tava lá. Mesmo com 12, 13 anos, eu saí da escola e ia direto pra lá pra ficar no caixa. Então, tipo, trabalho ajudava, infantil, né? Hoje não tem mais essa É, parada, mas quem era muito nunca? louco, mas era assim. Antigamente você fazia isso, se divertia, ganhava um dinheirinho. eu já Não, vi e falar assim, pra eles, falei, não, gente, tem que ir pra lá. Pensa, a gente tá falando aqui de 16, 17 anos. Pensa na turma de 16, 17 Ah, anos. hoje de em dia não. Hoje Eu tinha não. 13, Pensa. 14 anos. TikTok, é. Então, e eu acordava às vezes de madrugada, assim, que tinha que comprar coisa no Ceasa, ele me botava no carro, vamos 15 anos, vamos carregar coisa. E de sábado e domingo, às vezes, tinha que fazer manutenção no restaurante e trabalhava com ele, eu e meu irmão. Então, eu tive uma experiência desde novinho, assim, tanto de empreender como de trabalho mesmo, assim, nunca foi mole. Uhum. Mas sempre eu tive em mim, assim, que eu queria fazer algo, né? Tanto que, acho que quando eu fiz 17 anos, aí eu falei, pai, ó, eu não concordo com muita coisa que tá aqui, eu quero entender qual que é esse mundo corporativo. E aí eu falei, eu vou trabalhar no McDonald's. Ele ficou maluco, brigou comigo, falou, meu filho não vai. Eu falei, vou. Dono Aí de fui- restaurante, ir pro O McDonald's. Aí eu lembro até hoje, eu pus a touquinha, fui lá, peguei, Do- meu amigo falou, pode vir, aí eu trabalhei um dia. Aí, juro, porque ele falou assim, eu não quero não sei o que, eu falei, tá bom, velho, o que você quer resolver? Ele falou, então, aí ele arrumou um emprego com um outro amigo dele, que era pra trabalhar na área de marketing. Pra fazer, eu mexia em CorelDRAW, Photoshop, sim. tipo com 14, Já 13 anos. começou a assim, mexer. eu não sei, eu pirava, eu tinha scanner, eu gostava de fazer os negócios. Desde novinho. Isso é interessante, você vê os caminhos que vai Sim, levando, mas né? é. As conexões. E aí o primeiro dia foi um teste, que tinha que montar um logo, um folder. Isso eu com 16 anos.
cheguei lá, fiz o teste, passei. O cara falou, pô, beleza, então você assume a área aí, vambora. E desde novinho, aí saí, não fui, acho que era 17 anos, saí, não fui pro MEC, aí no segundo dia... Ah, não chegou, mas tu não chegou nem a trabalhar um dia no Não, trabalhei um dia. Chegou a trabalhar um dia. Aí no dia seguinte ele arrumou essa Chegou a fazer o entrevista. sanduíche lá, atendeu? Eu fui. Eu lembro que maior tristeza, eu namorava, eu tinha que tirar aliança, tirar tudo. Eu falei, mano, mas beleza, vambora. Porque eu queria entender. Eu falei, velho, quem que são os caras que têm melhor processo, melhor... Eu falei, tem que entender. Então eu falei, eu vou começar de baixo mesmo e vambora, vou ser atendente. Maneiro. Que visão bacana. Muito... Mas agora que eu penso, muito doido assim. Aí eu fui... Só que eu fiquei um dia só, aí comecei a trabalhar nessa outra empresa na área de marketing, assim, fazer os folders e tal. E aí eu decidi, já fazia técnico em administração de empresas também, que era tipo meio período. Uhum. E aí eu fui trabalhar, me apaixonei por comunicação. Aí eu falei, velho, vou fazer publicidade. Aí depois eu fiz... Mas ainda tava na empresa, aí começou a faculdade, mas trabalhando lá ainda. Aham. Aí eu saí dessa empresa, fui para uma outra empresa para assumir uma área de marketing. E eu fiquei por lá por 10 anos, era uma empresa de distribuição de equipamento de tecnologia, HP. E era legal também, porque mexia no mundo de tecnologia que eu gostava, era da área de marketing. Ali eu fui crescendo nessa área de marketing, de comunicação. E aí eu entrei novinho, fui gerente novo também, teve equipe e tudo. Aí a gente ia trampando, fazendo as paradas. E nisso eu conheci, nesse meio tempo, era o começo da internet. E eu também, com 17 anos, fui fazer um curso de HTML. Olha que pira, né? Caraca. Nem sabe. Foi bem assim, eu falei, que esse negócio? Acho que Pessoal, legal. existiu um começo à internet, tá? Isso que vocês estão vendo aqui existiu. O HTML. Começou. Não é o chat GPT lá que fala assim, crie uma página. Exato. Não é isso não, não é isso não. E aí eu falei, putz, eu vou ver qual que é essa parada. E fiz esse curso. E aí veio um cara pra mim no meu trampo, nessa outra empresa na área de marketing, falou, Álvaro, eu tenho um cara pra te indicar. Você sabe mexer em ASP? Eu falei, sei. Aí eu manjava muito pouco. Aí, Edu. O Edu é do Drauzio Varela que me contratou. Aí eu trabalhei, e esse era pro Drauzio, era o início do site do Dr. Drauzio Varela. E aí o Edu e a Maria Helena, né, eles estavam precisando de alguém lá pra ajudar a programar e tal, a melhorar o site, fazer manutenção. E eu fui pra entrevista. Aí eu conheci o Dr. Drauzio Varela, conheci o Edu. E aí eles me contrataram, eu comecei a... Então eu tinha 2 trabalhos, tipo o Cris lá, o pai do Cris. Pai do Cris lá tava... Então eu trabalhava o período inteiro na empresa, na área de marketing, e à noite eu virava. Caramba. Tinha noite que eu dormia 2 horas por dia, assim. Final de semana, às vezes eu virava, sexta, sábado e domingo, porque a manutenção fazia de madrugada, pra não parar o site. Eu nem manjava nada, né? Hoje em dia tem tudo. Mas era uma loucura, assim. Tudo era hot, era no quente mesmo, e fazia lá... Então, isso foi um aprendizado também, que eu me conectei com o mercado me conectei muito com tecnologia, era comunicação, era internet. A gente ganhou um monte de prêmio do IBEST. Então, para mim, sempre foi muito legal essa área, assim. Eu me envolvi em marketing, comunicação, internet, e fui fazendo isso, meio que... Eu já trabalhava na empresa, só que eu empreendia também, porque como eu trabalhava pro Dr. Drauzio, era como se fosse uma empresa de tecnologia lá, prestar serviço. Então eu sempre tive essa coisa já meio... Eu falava assim, eu falei, eu vou ficar 10 anos aqui e eu vou sair. Quando deu 10 anos, eu fui... Aí chegou um dia e falou assim, precisa mandar alguém da tua equipe embora. Eu falei, mano, se é que alguém pra ir embora, vou eu. Aí falei com o meu diretor, eu falei, como o senhor lá, eu falei, eu vou embora. O Mote. Olha, Mote, depois você vê isso aí. Aí ele... Porque eu falei, não vou embora, velho, não quero mandar ninguém embora. Eu falei, se alguém tem que ir embora, sou eu, velho, eu vou tirar alguém da equipe, era tudo certinho. Aí me deu um negócio assim, aí uma ideia... Eu falei, aí tinha uma verba de fabricante. Eu falei, se eu montar uma empresa, ao invés de aí eu diminuo o custo, você me paga com verba de fabricante, então você reduz mais grana ainda. E aí eu saio e monto uma agência e presto serviço pra você. Aí o cara adorou a ideia. Aí eu peguei, só que quando eu saí pra agência, eu falei, eu não quero ser chefe. Vamos sair todo mundo da equipe e a gente divide por igual. Isso também foi uma visão muito louca, assim, que, tipo... E a gente montou a empresa, que foi uma agência. E aí que eu no primeiro ano, então aí eu tive a oportunidade de participar de uma aquela história que eu contei, né, com o Celso Tonê, eu fui como só parede, assim, uma agência para propostar, né, do projeto. Só que como na época eu tava estudando Design Thinking, era o comecinho também. Aí eu falei, vou fazer um negócio muito louco. Aí, ao invés de fazer uma proposta, eu fiz um projeto. Eu fui lá, virei operador, virei supervisor, fiz a persona, fui entender. E nisso que eu fui entendendo, é aquele negócio onde os caras... como que vocês se comunicam? A gente usa o título desse aplicativo
pra conversar, porque eles não deixam de conversar. Então a gente abre, muda o título, fecha, o outro abre, eles conversavam assim. Vai descobrindo isso, vai descobrindo Aí eu falei, isso. então não tem como não fazer vocês conversarem. E outra, vocês têm que conversar, é legal. Aí outra coisa, comunicação, é só folder lá na parede. Eu falei, mas não tem nada, a gente não tem e-mail. Eu falei, mas como que os caras querem que você saiba as coisas? Não, a gente fala com o supervisor. Eu falei, beleza. Aí eu fui entendendo tudo. A jornada. Base de conhecimento. A gente tem uma base oficial, mas vocês usam? Não, a gente usa essa base de 20 coisas aqui, que são as mais importantes. Aí eu fui entendendo que eu falei, velho, nunca ninguém parou pra conversar com a galera Não, assim, ó. olha que é bacana, né? Você vai descobrindo, vai dentro, mas sabe o que tá conectado você falar? Até acho que essa história é bacana, mas daqui a pouco a gente vai falar dessas atitudes aqui. Pelo que você falou, lá no início, você lá no McDonald's, sair do teu pai pro McDonald's, você já tinha uma mentalidade de deixa eu entender como é que é o processo pra poder eu melhorar. Olha como é que as coisas se conectam. Você tá falando do negócio aqui da criação da tua empresa, mas que saiu de uma origem tua lá de trás, que você já tinha essa mentalidade de entender o processo. Olha como é que a gente olhar lá pra trás, essas coisas funcionam E muito, é né? engraçado também, porque às vezes não é tão óbvio. Então eu tinha lá uma ideia e um sonho de cuidar, de desenvolver. Então eu pensava em ser professor, para ensinar, para ajudar, e a área de saúde para cuidar, para evoluir. E hoje eu faço isso. Hoje eu cuido das pessoas, né? Hoje eu cuido do desenvolvimento de muita gente, né? Então... É o propósito em si, e não o meio. Exatamente. Como é que você faz Exatamente. o Não, match? Porque pode parecer assim, nossa, Exato. então ela sonhava em ser arquiteta, eu Super. sonhava em ser fisioterapeuta e se frustra. Não, é o propósito. Não, Exato. e tem um tema de DNA. Eu tô preparando um modelo, um negócio de uma palestra, eu não posso falar ainda tô proibido de falar onde vai ser. Mas quando eu for olhar algum tema do histórico lá, meu pai sempre assim, cara, vai se der errado, vamos aqui te ajudar, enfim. E eu comecei a olhar, cara, quando eu tinha 13 anos, jogar futebol. Mas eu via assim, cara, jogava, enfim, Campeonato Brasileiro. Só que eu falei assim, cara, não sou craque, esse negócio não vai dar certo. É porque menos de 1% dá certo e é um mundo, eu acho que eu comentei aqui, é um mundo muito difícil. Porque de manhã é escola, depois tu joga. Então você não tem infância. Então eu resolvi, mas o que tava na moda? Aí começou o vôlei. Eu falei, não, vou aproveitar e vou pro vôlei que tava na moda, tem chance. Aí eu joguei, mas não cresci. Aí não cresci, então deixa eu ir pro lado agora mais de do... mercado. Não cresci, deixa eu ir lado ali Mas sempre assim, deixa eu ver o que tem oportunidade e deixa pra frente. Não cresci. Então vamos aqui pra virar área treinador. Então deixa eu fazer educação física para ser treinador. Mas tô vendo que, cara, não tá indo muito. Aí vê esse mundo de relacionamento com o cliente... Que assim, eu já dava aula, professor de educação física em alguns lugares. Não, calma aí, deixa eu entender. Oportunidade paralela em vendas, também em venda. Cara, não, um amigo meu falou, esse mundo de contact center vai bombar. Não, vai bombar, vem pra cá. Aí tu volta a ser operador, mas pensando que... Então você faz tudo. Eu tava fui contact também, já tava lá com o executivo, surgiu uma oportunidade de digitalização. Não, então, deixa eu voltar agora a ser especialista. Então aquela coisa do DNA lá de trás de arriscar. Que acho que acaba acontecendo quando a gente traz um pouquinho, assim, gente... Tem parte do nosso DNA que leva naquela. Não tem aquela coisa que você muda, leva, né? E aí, dentro dessa linha, antes de ir pra inovação, deixa eu até aproveitar e vir pra cá só pra não perder o fio da meada. Porque na tua liderança inicial, que você falou que logo no início ali foi líder, você inclusive tomou algumas decisões pensando nos teus colaboradores, por exemplo, não me demite. Como é que foi pra você esse primeiro momento de você ser... Vou falar a palavra chefe, ninguém mais usa, mas naquela época não tinha essa líder... Cara, não, você vai ser chefe aqui de uma equipe, mas já tinha uma preocupação... Como é que essa tua liderança inicial, as primeiras pessoas porque quando a gente é muito ativo, normalmente você quer que o cara seja igual a você, que faça, mas por que você não sabe fazer isso? Então me dá aqui, mete a mão aqui que você faz. Não é assim, agora a gente aprende com a nossa história. Como é que foi essa tua liderança inicial, que depois a gente vai conectar agora também com as duas, que todo mundo aqui foi chefe, foi líder muito novo, né? Imagina, não sei no teu caso, Álvaro, talvez no dela você pode ser líder de pessoas que eram mais velhas, que talvez tinham mais experiência do que vocês. Como é que foi isso lá no início da tua primeira liderança? Então, esse negócio eu sempre falei que eu não era chefe. Engraçado, né? Eu nunca gostei, assim. Tanto que eu não queria sala. Tanto que a minha sala, eu falei, não, transforma e põe uma mesa única e vamos sentar todo mundo junto. Então eu já tinha umas visões, assim, tipo, de não ser chefe. Uhum. Mesmo hoje no Bidu não tem essa parada, assim. A gente é muito verticalizado, assim, ó. Tanto que o pessoal fala, e a sua equipe? Eu não tenho equipe, velho. Eu trampo.
Você sabe, né? Sei, Eu sei. não tenho essa banca de... A única coisa do Daniel, que nem o CEO, porque precisa ter uma Sim, estrutura. Mas a gente se respeita muito, assim, ó, os valores e tal, de igualdade. Eu acho isso muito louco. E eu acho que essa coisa, já desde novo, já vinha. Eu acho que é uma essência, sei lá o que é. Mas eu não acredito cada vez menos, assim, essa coisa de ser chefe. Eu acho que a liderança aparece, você vê, acho que ela vai muito mais por atitude, né? Perfeito. Acho que é mais por essa linha, assim, que eu iria. O atitude e respeito que as pessoas vão tendo com o tempo de você, né? E você vai ajudando e vai fazendo, isso vai se descobrindo. Mas eu acho que e essa galera nova também, ser chefes, já foi. Já muito foi, tempo, né? Mas lá no início foi uma experiência boa. E aí, a experiência de vocês lá nessas lideranças iniciais? Já tiveram algum caos assim, cara, isso aqui foi... Eu acho que tem muito do que o Álvaro trouxe de as pessoas vão percebendo e vão te respeitando à medida que o seu comportamento vai também arrastando ali pelo exemplo e pela vontade de fazer, pela positividade de fazer. E não é aquela coisa de ser tudo lindo, sabe? Assim, de poliana, de positividade tóxica. Não é isso. É que vontade de fazer, né, vai arrastando as outras pessoas pelo exemplo. Sem dúvida. Então, no meu caso, eu era a mais nova da equipe, a primeira supervisão que eu assumi. Tinham pessoas de, sei lá, 40 mais. Hoje eu falo 40 mais, que na época... Na época, oi. Na época, Alguém tem uma mais de pessoa 40? de 40 na célula era, né, quase uma célula específica. É verdade. Mas... E claro que num primeiro momento causa, né, para as pessoas assim... Essa menina de 17 anos vai ser aqui a líder? Vai falar o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que... né? Mas você sentar do lado e trabalhar as competências como complementares, assim, eu acho que vai fazendo as pessoas ganhando esse espaço. Esse espaço que é cada vez menos de... eu faço, né? Eu mando e você obedece, ou eu tenho todas as respostas. Nunca tive. Não tenho hoje. Fala assim, uma coisa que você... não tenho hoje. Imagina lá naquela época. Faz parte do aprendizado, mas fala assim, uma coisa que lá no início você fez que hoje você não faria novamente. Que seja assim, cara, isso aqui aconteceu porque é natural que a gente tem erros e acertos, né? No início da liderança. Um exemplo, assim... Vou dar um... Pra facilitar. Teve uma pessoa que tava aqui com a gente e falou... Ué, sabe o que aconteceu? No início eu falava assim, cara, aquele cara hoje era diretorzaço da empresa, ele atua assim, pô, se eu for igual a ele, vai dar certo. Puf, deu errado. Aí depois ele falou assim, não, se eu fui promovido e minha atitude era assim, tem que ser todo mundo igual a mim. Puf, deu errado. Que foi aprendizado. Algum exemplo assim de, putz, isso aqui deu errado, enfim, contornou, resolveu na época, mas que serviria de dica pra galera hoje, ó, não faria novamente? Eu acho que deu errado algumas vezes pra mim quando eu fiz um lance que o Álvaro também trouxe, que é de querer resolver, de botar a mão na massa e de fazer tudo, assim. Então, muitas vezes, por imaturidade ou por não confiar, não delegar da maneira certa, e esse é um processo que você vai aprendendo, não é simples delegar, porque se você tem o seu timing e faz, e é muito resolutivo, e é uma característica, acho que de todo mundo que tá aqui, né, porque trouxeram nas falas isso, de realizador de fazer, de tal, de desde muito cedo pegar, botar a mão na massa, quando você se depara com outras pessoas que talvez não estão no mesmo movimento ou que não são dessa maneira. E que entregam outras coisas, e que tem outras competências. Você acaba falando assim, putz, mas não é suficiente, não é suficiente. E é muito complementar. Então eu errei muito em não delegar e não confiar da melhor maneira, entendendo que as pessoas não precisam estar no mesmo time que eu. Entendi. Não tem que estar ligado no 220, não tem que ter as mesmas competências, não tem que fazer como eu faria, porque senão, olha só, não precisava das outras pessoas, né? Sim, então, assim, eu preciso de gente diferente de mim. Viu, né, pessoal? Ó, boa dica aí que a Joy deu, ó. E uma coisa que eu falo na minha experiência de... eu falo que a minha melhor experiência de vida, acho que falei quase todos os podcasts aqui, todos os episódios, minha melhor experiência de gestão foi quando eu fui supervisor de contact center. Por quê?
Porque são as pessoas fazendo exatamente a mesma atividade. Porque quando você é diretor, esse cara aqui é técnico, esse cara aqui é analítico, esse aqui, cada um tem perfis diferentes, mas a atividade também é diferente. Quando você é gestão de pessoas que têm exatamente a mesma atividade, você tem que fazer gestão 100% de comportamento. E isso não adianta você falar, pô, isso muda, né? o cara é Cada pai um de tem 3 o seu. filhos, aqui ele tem uma Exato. preocupação, ele não tem tempo à tarde, o outro aqui tá fazendo faculdade, o outro aqui quer crescer. Então isso traz você tem que ter essa preocupação, não adianta ser igual, né? Você tem que ter uma preocupação que cada pessoa é uma pessoa, ela pode te entregar um bom resultado. Tem uma coisa que eu adoro, enfim, recentemente eu vi, infelizmente eu perdi no LinkedIn pra dar os créditos de quem postou, que é aquela coisa de que, assim, era um jargão, né? Ninguém é insubstituível. Não, Nossa. assim, eu não sou substituível. Você pode ter, e ele dá no LinkedIn a pessoa, Exato. infelizmente, ela dava o exemplo de um pintor, Michelangelo. Cara, existiram outros pintores, mas assim, ninguém substitui. Então, assim, ninguém vai substituir o Ed. Perfeito. Bateu meta, o cara é fera. Podem ter outros que também entreguem bem. Então aquela coisa de que ninguém é insubstituível. Não, é sim. Quer dizer, não, é o contrário, né? Ninguém é não é não. Se você for bom, você não vai ser substituído. Você vai ser lembrado sempre. Podem ter outros profissionais. Então na hora de liderança também tem que ter isso, né? Você tratar cada um ali diferente. Tratar diferente e entender que aquilo ali quanto mais diferente de você, mais agrega, mais E complementar. pode entregar muitos resultados, só cada um da sua forma diferente. Pode entregar o resultado igual ou pior, mas cada um do seu jeito. E à medida que é liderança de liderança, agrava mais. Nossa, o desafio Né? amplia. Líder de líder. É Aí diferente. esse leque vai abrindo e vai aumentando essa necessidade de skill, né? Então hoje, quando eu vou olhar para alguém novo para dentro do meu grupo lá de trabalho, eu falo, o que eu não tenho? Perfeito. O que Perfeito. é uma competência que eu preciso desenvolver? Essa pessoa tem demais? Que legal é essa? O que o projeto precisa? O que a Exato. área precisa como um todo? Como equilibrar as fortalezas da minha equipe, né? Então tem um olhar, de fato, muito holístico de você conseguir enxergar de uma maneira muito transparente, né? Onde queremos ir e o que precisamos para chegar lá, tanto em pessoas quanto em capabilities, de uma forma geral. Claro, mas dá medo. Por quê? Sim. Porque de uma maneira muito natural, a gente, como ser humano, Zona vai de buscando conforto. pessoas mais semelhantes, Claro. ideias normal. que se complementam, Exato. pessoas que são parecidas com você, que têm os mesmos gostos, que têm os mesmos... Sim, esse é o padrão É normal. natural. E aí, claro, o que eu queria ver é o seguinte, nessa linha da tua liderança, eu queria aproveitar que você falasse também de um tema que rodou em quase todos os podcasts aqui, que é o seguinte. Enfim, tem uns erros de aprendizado, queria que você contasse alguma história também, mas hoje a gente vê que todos os líderes, ele tem que descer também. A gente sabe que conforme você vai subir no nível executivo, a agenda também, assim, a agenda é pesada, faz parte, mas tem que estar dentro do dia a dia. Se você não estiver no piso, que a gente costuma falar, né? Se você não estiver ali dentro da operação, Super. você não sabe o calor. Então, mas ao mesmo tempo que você tem que estar na operação, você não pode meter a mão na massa para poder fazer, você tem que Super. delegar. Então tem um aqui, não, eu tô aqui, eu sou o super delegador. Não, mas calma aí, você não tá entendendo o fogo que tá pegando ali embaixo até para você sentir realmente o calor. O que você teve de aprendizado no início e o que você acha que é a dica, o tema ideal para você ter esse equilíbrio? Principalmente quem tá já começando a subir a carreira, mas tem que tomar cuidado para não ficar muito distante do que tá acontecendo na ponta. Sim. Que depois a gente vai ter uma dica de como é que não fica distante, mas depois a gente vai... As tecnologias já ajudam, Eu acho mas que- como é que é? Essa questão complementa muito, inclusive, meu principal aprendizado. Que, na verdade, quando você tá num processo, óbvio, de desenvolvimento, você é novo, você tem 18, 19 anos, com um grande desafio, você vai buscando referências e tentando se assimilar para poder entregar o mesmo. Isso porque você não se conhece o suficiente. Então, qual é a forma de liderar da Clarice? Qual é a forma de liderar da Joyce? Você vai aos poucos entendendo como é o seu próprio jeito de fazer acontecer a coisa. Perfeito. Enquanto isso, você vai tentando se moldar porque é um pouco de sobrevivência até, né? Então, se deu certo pra ele. E dentro desse processo, acho que o meu grande aprendizado foi, de fato, descobrir qual era a minha forma de liderar, que é olhando o comportamento humano. Entendi. Que é um princípio básico de inovação.
Inovação não é sobre tecnologia, é sobre o que as pessoas precisam. Que pode ser tecnologia, Perfeito. pode ser um processo, pode ser uma comunicação, que é o ponto que você trouxe sobre como nasceu, né, toda essa criação da Bidu. Então foi, de fato, ali no tete-a-tete com as pessoas, ouvindo as histórias das pessoas, e elas talvez nem conseguem, talvez, explicar, puxa, eu preciso. Não, eu funciono assim. E aí o olhar dói, do né? outro, exato. Onde é que dói? Qual é o pain point, né? Assim, então, onde que de alguma maneira você tem dificuldade. Então, quando eu era líder, essa parte do criar, que pra mim é a minha essência, que independente de sendo artista ou não, eu aplico na minha vida, vem de conhecer as pessoas. Perfeito. Então, o que elas precisam? O que o meu cliente, do meu cliente, está dizendo que ele precisa? Porque é isso, quando você tá no outsourcing, é o cliente do seu cliente o tempo inteiro pedindo, reclamando, dando uma solicitação, fazendo algo. Perfeito. Então, para você conseguir diferenciar o seu negócio, e esse parte da minha essência era o que a gente pode compreender que é necessário com a equipe, com a voz do cliente, com a gravação da monitoria, né, com alguns rituais, né, algumas agendas, para de fato a gente conhecer, né, o valor para as pessoas que estão envolvidas Perfeito. e a partir disso você fazer uma proposta. Perfeito. Então, por muito tempo eu era comercial sem ser, porque para você conseguir montar uma proposta comercial, vinha da necessidade da operação. Vinha da necessidade do cliente, vinha da necessidade, né, de conversar muitas vezes com o que o meu cliente contratante espera do negócio. Sim. Né? Então, o que vai fazer com que o meu projeto seja diferenciado para você? Né? O que vai fazer com que eu seja diferenciado do meu concorrente, que está ali numa disputa de satisfação, né, de rechamada e de várias métricas. Então, fazer esse olhar nesse sentido me ajudava muito a estar próximo do negócio e, ao mesmo tempo, estar próximo do meu cliente, né, do meu contratante, e automaticamente conseguia, de alguma maneira, desenvolver o meu modelo de gestão, que era estar com projetos, com inovação, com criação, e que tudo isso fazia parte. É assim, de novo, tudo... Conecta. A gente se forma, a gente vai se preparando, a gente se adapta à realidade, mas sempre um pouquinho do nosso DNA da origem aqui. Por isso que é legal a gente botar na origem, que ela vai indo, vai te empurrando e vai levando. Bacana. Deixa eu olhar aqui. Cara, já estamos quase uma hora, assim, tô falando, se deixar a gente vai até amanhã, mas eu tô monitorando também porque a Joyce não pode perder o voo, não. Hoje a gente conseguiu, laçar ela pra estar aqui junto com a gente gravando. Então, pra gente ir pra uma segunda, pro nosso sprint final aqui de algumas perguntas, vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente vai passar um vídeo rápido aqui de um dos nossos apoiadores da Bidu, só pra vocês entenderem, pra gente poder conectar algumas perguntas, porque as pessoas têm que estar preparadas, têm um DNA, mas as pessoas têm que saber utilizar também as ferramentas, tecnologia, o seu apoio para poder continuar crescendo profissionalmente e para poder se destacar. Então, hoje em dia, a tecnologia veio para te ajudar, não é um concorrente, muito pelo contrário, é um meio para você também profissionalmente, porque muita gente fala de tecnologia, não vai melhorar a empresa, melhorar não, isso pode melhorar a tua vida, a tua carreira. E muita gente se assusta, não quero usar não, e acho que muito pelo contrário. Aqui tem duas excelentes, excepcionais executivas que vão dar dica pra vocês de como usar bem. Mas antes disso, vamos passar rapidinho o vídeo da Bidu pra vocês conhecerem, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Viram agora nosso super parceiro aqui, a Bidu. E mais uma vez agradecer também a Target, o Coffee Life, a Pessoalize, que está apoiando aqui a gente. Mas dentro do conceito da Bidu, o que a gente queria perguntar aqui para as convidadas? Porque o objetivo foi resolver problemas de quem está na ponta, dos colaboradores, quem está no dia a dia, em alguns aspectos importantes, que é um tema de comunicação,
porque acho que no passado, na nossa época, enfim, que atendia, a gente não conseguia dar algum feedback, dar alguma sugestão, criar alguma sugestão, não conseguia chegar, tinha que passar pro supervisor, tinha que passar por isso. Assim, não chegava a quem deveria. E a comunicação favorece a colaboração. Não conseguia. Não conseguia comunicação top-down, precisava fazer uma comunicação rápida. Imagina, lancei uma campanha, lancei alguma coisa, preciso saber amanhã. E até chegar, até treinar, até que não conseguia. Então resolvi um tema de comunicação. Tem um tema muito importante de capacitação rápida, eu não sei, deixa eu te dar um treinamento. Não, e agora eu tenho que esperar fazer todo mundo dentro de uma sala de treinamento. Não, agora é muito rápido, você busca informação. E quando você comunica, você já treina. Não, Essa é a grande sacada. e você já consegue, você por conta própria, buscar o treinamento, porque antigamente não, o meu treinamento depende do instrutor. Então, o que acontece isso? Você mudou o comportamento das pessoas. Isso faz com que você melhore performance, mas muda comportamento. E as pessoas mudaram, porque assim, como é que as pessoas querem consumir conteúdo? Não é o mesmo cara Então, mas de lá. Então, essa que é a minha pergunta pra vocês duas. Por quê? Porque ainda vejo, e aí, pessoal, ainda vejo pessoas que aproveitam a tecnologia, aproveitam, por exemplo, a Bidu, pra me destacar. O que é me destacar? Vou melhorar meu desempenho, eu consigo buscar autoaprendizado, eu consigo me comunicar, mas tem gente que prefere se esconder. E aí tem dois viés, tá? Eu tô falando de quem tá na ponta e eu queria ouvir a opinião de vocês em dois viés, de cima pra baixo e de baixo pra cima. Por quê? Porque tem gente que em cima não tá preparado, porque na hora que eu sou gestor e vou comunicar pra baixo, eu tenho que estar preparado pra receber resposta. E aí eu vou te dar exemplo meu, eu já tive uma operação minha que eu fui falar, gente, por que eu gostava muito de estar na operação, sentava, ia tomar cerveja com os operadores, enfim, independente de cargo de diretoria, não tinha esse negócio. E, cara, por que vocês não dão sugestão? Por que vocês botam? Aí, olhar no portal, mais de 1000 sugestões de oportunidade. Aí, junto com eu e o time, falamos, e aí, pessoal, quem é que tá tratando essa oportunidade? Como é que a gente vai fazer o feedback? Um olhou pra cara do outro e ninguém não tava nem olhando. Então, você que tá em cima, você tava assim, cara, agora você tem... Olha a quantidade de pessoas criativas pra te ajudar, mas você que tá em cima, você tem que estar preparado pra receber isso organizadamente e usar. E quem tá embaixo também tem que ter atitude. Se eu quero me destacar, eu quero crescer igual, enfim, destaque como vocês estão aqui, eu tenho que aproveitar, eu brinco que assim, eu adoro ficar na vitrine, porque assim, se você arrebentar, você vai, mas se você não arrebentar, você quebra também. Super. Que tipo de... Qual a experiência de vocês e dicas que vocês dariam para essas pessoas que, principalmente, estão na dúvida de usar essas soluções o melhor possível e de como usar isso... Vamos lá, para se destacar, né? Porque senão as pessoas falam que eu tô usando isso para querer aparecer. E tem gente que usa para aparecer mesmo, bota um monte de coisa para aparecer. Como é que vocês imaginam assim, cara? Olha que tipo de ferramenta que pode ajudar você na sua carreira. E aqui voltando pro nosso tema aqui que a gente tá falando de carreira, não de desempenho corporativo. E no negócio como um todo, né? Porque nessa questão sobre plataforma de comunicação... Pra poder ouvirem bem. Exato. Nessa questão de plataforma de comunicação, ela é um meio, claro, né? Super mais prático e fácil de você conseguir atingir um grande público, porque normalmente são muitas pessoas envolvidas para você conseguir trazer a informação, mas ela tem uma contrapartida muito importante que tem a ver até com o ponto que eu falei sobre observar o comportamento. São os dados que ela gera sobre o comportamento de utilização. Hoje a gente fala que os dados são os novos petróleos. Sim. A IA, que tá todo mundo falando, tá hypada, né? Então, super trend agora, nada mais é do que um grande volume de dados, que um grande processamento de informações, que a partir disso, de maneira generativa, consegue me dar insights de ação. Sem então, dúvida. como é que a liderança hoje entende como está a equipe ou como está um processo a partir do momento que ela olha, observa isso dentro da plataforma também. Então, qual é a questão, por exemplo, que a gente tem mais dificuldade, mais acerto, menos acerto, ou a sugestão? Então, isso tudo retroalimenta a questão de necessidades diversas de capacitação, seja de melhorar o meu desenvolvimento, meu coaching, né? É com uma pessoa, são com todas as pessoas. Então, será que eu tenho que trazer um conteúdo diferente de produto ou uma capacitação maior? Então, tudo isso vem também de um olhar de quando você observa o comportamento humano, você de fato acha soluções, porque você acha o problema. Fato. Então, como é que você traduz todas essas análises, né, insights, para que de fato isso consiga melhorar a jornada como um todo? Então, para mim, tem uma questão que ainda tem um espaço muito grande de desenvolvimento, que as pessoas verem um olhar de riqueza nisso.
né? Então, acho que a gente fala As muito de pessoas não estão comunicação. conseguindo entender isso, Exato, né? porque hoje a nossa experiência ela não se baseia mais sobre um mercado. Então, quando você fala de mercado, puxa, se eu tenho uma experiência muito boa no aplicativo do meu banco, eu espero isso também do Correios. Eu espero Fato. também isso, porque a experiência muda o É verdade. comportamento assim, sobe a régua para todo mundo, Verdade. né? Então, consumir conteúdo, né, ter a questão de comunicação, acho que agora, depois de tudo que a gente viveu, tá muito aflorado dentro da gente, mas como você usa tudo isso, né? É pro qual objetivo você usa e como depois você, de fato, executa essas informações todas. E o quão amigável essa interface é para que essas pessoas usem super. recorrentemente e gerem esses O insights. engajamento, né? Porque, A aderência exatamente, vem da experiência. Exatamente. Então, se também a ferramenta, se a plataforma não for algo amigável, não gerar interesse, não adianta, né? Porque aí depois, como é que você vai usar esses dados? Então, se você tivesse que dar, assim, 2 dicas, assim, você tem, enfim, mais uma vez, para quem não conhece, vai acessar ibidu.com.br, vai procurar a gente. Você tem a ferramenta, é amigável, parece uma mídia social, social learning. Que dica que você daria para essas pessoas? Tipo assim, uma dica quem tá embaixo, uma dica quem tá em cima. Como é que você usa bem isso, pensando que isso vai te ajudar na carreira? O que você imagina assim, cara? Eu uso, vocês, enfim, já tem ferramentas, já usam. A Clara já usou também, a Bidu, antes, assim, pensando no profissional, cara, olha o quanto isso aqui vai ser importante, porque como companhia, com certeza isso vai ajudar no negócio, vai ajudar desempenho, vai ajudar. Como profissional, você fala assim, cara, usa isso aqui, brigue, se você não tem no teu time, brigue pra ter, porque isso vai te ajudar na tua carreira. Se tivesse dado 2 pontos, qual que vocês dariam? Olha, falando da liderança, né, que foi o ponto principal que eu trouxe, se você tem um olhar de desenvolvimento de pessoas, você precisa conhecê-las. E a plataforma te traz esses dados também para conhecer esse comportamento, as necessidades. O outro ponto muito importante para conhecer um negócio, então onde estão as grandes dificuldades, também é muito importante. E a diferenciação. Quando você usa os dados como base do seu plano de ação, você também consegue traçar ações para excelência de performance. Então, e com certeza, excelência de performance, resultados, carreira. Então, usando adequadamente essas informações e vendo valor nisso, com certeza isso também pode potencializar o seu crescimento. Eu acho Legal. que aproxima, né? Eu acho que abrir esse canal do board com quem tá na ponta faz com que você participe e a equipe sinta-se participada. Então, quando a turma sente participada, quando aquela ideia não tá num banco que ninguém lê, mas sim tá ali fazendo o movimento, né, ajudando no movimento de desenvolvimento dos projetos ou de crescimento daqueles indicadores de alguma maneira, putz, eu quero estar junto, eu quero jogar junto, eu quero participar. Eu não sou só uma pecinha aqui que tô sendo mexida. Não, eu faço É o que a parte. gente chama de abduzido. É o engajamento, né? Você É isso aí. efetivamente o engajamento. Porque senão as pessoas ficam muito na ponta. Minha pergunta é isso assim. Porque pra companhia é importante ter, porque minha comunicação, reduz tempo de treinamento, reduz tudo isso. Mas é importante quem tá, as pessoas utilizando, ver como isso é importante pra vida deles valor ali. individual. O valor né? individual também pra ele, né? Exato. Mas tanto que o Bidu, ele foi feito pro operador. Uhum. As plataformas, até pouco tempo atrás, eles só pensavam em gestão. Sim. Sim. Verdade. Sim. Até hoje tem muitos plataformas, não, o gestor. Velho, e os caras que usam, mano, eles que estão lá na ponta, eles que geram as informações, eles que estão em contato com os caras. Exato. Então, o importante são esses caras. Quem tá na ponta. Por isso que fala da gestão é importante, a liderança é importante, é legal. Mas aqui, esses caras são importantes, são os mais Não, importantes. e a consultoria que eles dão, a gente é muito louco se a gente não Escutar valorizar os isso. caras, Sabe são por quê? incríveis, A gente é. contrata uns caras caríssimos por aí, bota dentro, Que ele paga faz? milhões, fala o que o menino... Não, ele tanto senta que- do lado do Ele menino, senta do lado. me diz aí o que eu tenho que fazer, bota no documento e ganha um Pô. dinheiro assim. E por isso que a gente cria também o que a gente chama de bitubers. Que é a própria galera da operação Legal criando demais. conteúdo. E a gente põe essas estúdio no pessoas local são e eles criam. incríveis. São A lindos, gente nossa, não incríveis. pode Sim, é subestimar em nenhuma hipótese, em nenhum nível Não, a que você riqueza tá lá. estiver. A riqueza Porque tá lá. ali a riqueza tá lá, a gente veio de lá. É isso aí. É verdade, fato. E aí, um ponto, aí indo para um outro ponto importante, novamente, ainda falando
a gente quer pegar os exemplos de vocês como executivo para essa galera que tá na ponta. Um outro exemplo que eu falei bastante com o Felipe aqui, por exemplo, da Target, né? As pessoas, você também tem que se preparar para dar o próximo passo. Porque tem 2 caminhos. Um por exemplo, vocês aqui contratam profissionais para trabalhar com vocês. E acho que o mundo de contratação já mudou bastante para executivo. Acho que as pessoas com quem você tá junto, as pessoas que o Álvaro quer que tá dentro do ambiente, tem que estar dentro de um contexto. E aqui pros altos executivos, pros líderes aqui, a gente tem que tomar um cuidado dentro do processo seletivo de quem contrata. O Felipe, eu falo bastante com ele da Target. Ele me deu um exemplo, eu tava participando do bate-papo, porque ele tava, cara, me diz como é que é a tua cultura, me diz como é que é o teu DNA, me diz o que você precisa, porque o conhecimento técnico a gente vai ver, mas precisa te conectar, porque esse cara ele precisa entender como é que você funciona. Eu lembro que eu tava uma vez num processo seletivo para uma vaga de gerente trabalhar comigo, e a menina foi muito engraçada. Eu aprendi isso com um grande amigo, com o Dimitris, que hoje é o CEO global da Tento. Ele falou isso para mim uma vez e isso ficou na minha cabeça. Que para altos executivos ele tentava fazer um bate-papo no ambiente fora do trabalho, porque é um carro de confiança. O cara do Google não foi no Burning Man? É um carro de confiança. Não, Sabe o que eu fiz, cara? O cara não sabia, eu falei com a menina eu falei com a Dani, beijo, Dani. Vamos marcar esse bate-papo no shopping? Vamos ali no bar marcar um bate-papo com... Happy hour. Ela fala assim, pô, mas eu vou poder beber, vamos. E quando o cara chegou, ele falou assim, não entendeu, né? Ele tava no bar tomando a cerveja, senta aí. E... Cara, vou fazer uma entrevista pra vários tomando. E esse foi, cara, assim, você vai trabalhar com carro de confiança. Conhecimento técnico, tinha sido uma indicação de uma grande amiga. Então, tem um tema de você conhecer um pouquinho dele. Tanto eu não contratei, porque ele abriu o jogo, que ele tava num sonho dele, num projeto, tava quase fechando. Eu falei, cara, vai, depois se você não der certo, a gente vê aqui. Porque dentro de uma sala ele não iria me falar isso. Mas a entrevista super valeu. Ele não ia me falar isso, ele poderia entrar e sair 3 meses, ou então ia ficar frustrado. Só que você tem Você que... embebedou o cara, ele falou a verdade. Não, fala, aí, ó. Eu te amo. Fala a verdade. Ó, me diz a verdade, eu quero conhecer o teu DNA, porque assim, cara, conhecimento técnico vai. Então, seja para empresas de recrutamentos, acho que tem que ter essa preocupação para não colocar, mas o profissional também tem que ter. Inclusive, você tem que ficar preparado, e acho que vai muito no que a gente estava falando aqui, no que eu falei no início, o tema da Target a gente como profissional, a gente também trabalha bastante tempo nas companhias, você tá tão acostumado, ou as pessoas te abordam, que você não tá preparado para um bate-papo. Imagina como é que você em 1, 2 horas vai falar de você. Cara, você vai falar 1 milhão de horas, como é que você vai falar um pouquinho de você? Porque você fala das tuas entregas, não, mas cara, não quero saber de quem é a tua entrega. Eu quero saber de você. Então, dentro das empresas, aí pegando um pouquinho também da experiência, eu queria ouvir de vocês, a importância desses profissionais estarem preparados, se prepararem para... seja se preparar para crescer, se preparar para processo seletivo, se preparar para novas etapas e também para os líderes, como é que é importante você conseguir saber como você quer contratar. Não é porque eu sou rubro-negro, Flamengo, mas não adianta que a gente brinca que o Flamengo enterra um monte de jogador. Porque há características de trabalho, de pressão, cara, não quer dizer que o cara não deu certo aqui, que não vai dar certo aqui. E é o mesmo job description, se você parar pra pensar. Que é o ponto que você trouxe sobre as pessoas, elas realmente não são substituíveis. Porque a gente fala, puxa, o job, a função ela é, mas o como eu faço, ele é meu. É da Clarice, é da Joyce, né? Então, acho que dentro dessa questão de fazer um bate-papo e quebrar o paradigma daquele padrão de entrevista, o que é além do job description, que é da pessoa que ela vai conseguir expressar. Dentro de uma conversa, de fato, muito transparente, muito leve, né? E ter o olhar nesse sentido hoje para você contratar, de fato, é um diferencial. Porque dentro do LinkedIn, o que você vê são os entregáveis, que muitas pessoas podem se encaixar dentro daquele entregável. Mas o diferencial, de fato, os desafios que ela teve... Desculpa. Os desafios que ela teve dentro desse processo... Como ela quebrou essas barreiras, o mindset, né, o modelo mental de como ela funciona, os conhecimentos que agregam dentro, né, de um objetivo, de um propósito, isso realmente ele é único, é de cada um que faz ali, né, a acontecer, e essa avaliação para mim é o principal. E se você tivesse que dar uma dica, pessoal, ó, você que tá querendo, você que tá contratando, você que tá querendo crescer, o que você fala assim, cara? Como de atitude, o que você iria sugerir pra esse cara assim, cara, que você já viveu ou teve experiências paralelas que você acha que é importante pra você ser um profissional de destaque?
Puxa, eu vou falar um pouco Já vai, de mim. Eu vou falar um pouco de mim. Então, assim, acho que toda vez que eu quis ser, eu fui. O que eu quero dizer com isso eu não esperava uma posição chegar para fazer aquilo. Então, dentro da função, como é que eu agregava isso? Eu aprendia, porque quando você efetivamente não tá numa posição maior, você tem ainda, né, um olhar de eu posso falhar para aprender, com um pouco mais, talvez, de empatia. Então, eu fui fazendo já durante cada uma das minhas posições. Entendi. E quando eu queria uma posição nova, eu fui pleiteando com projetos e com business case. Então, as minhas últimas áreas não existiam. Eu criei. Perfeito. Eu gerei a minha oportunidade. Perfeito. Então, assim, eu entendi que era algo também para o negócio. Não, claro, não é só o olhar como indivíduo, né? Também era importante para a empresa. E aí você apresenta isso como, né, esse match entre o que a empresa ganha com isso e o que eu como profissional, e você consegue linkar talvez propósito, inclusive, de crescimento ou de carreira com o negócio. Isso é meio que intraempreender, né? Empreender total. Perfeito. A favor, óbvio, de respeitar qual é a sua essência, do que você é bom, a sua fortaleza, e o que você pode oferecer de bom para a companhia dentro disso. Sem Então, e isso hoje é muito mais dentro de um padrão, né, de projeto, de business case, mas mesmo quando eu era supervisora, quando eu virei coordenadora, quando eu virei gerente, eu já era. Perfeito. Dentro das posições em que eu estava, já tinha um feedback de quem estava ao meu redor que existia uma liderança, ou existia uma entrega além, né, do que era esperado, do que era solicitado. Então, acho que tem muita questão de uma necessidade dos milênios, de uma forma geral, puxa, mas eu quero. Então, assim, tem um time diferente, né? Tem uma geração que, claro, não viveu a época pra ter um episódio, você tinha que esperar a próxima temporada e o comercial. Sim. Ou você não tinha lá gravado, né? Então, É verdade. hoje em dia, acho que tem muito da questão de como é que, para eu mirar o topo da montanha, eu, de fato, traço esse plano do topo da montanha. Perfeito. E eu dê protagonismo ao meu crescimento e minha carreira. E com Perfeito. autenticidade e consistência, né? E Super. não... Consistência é uma palavra importante. Cada dia eu tô surfando numa onda diferente, ou, né? Então, assim, trazer a sua essência, trazer a sua bagagem e de uma maneira muito autêntica e como a Clarice bem trouxe aqui, criando as oportunidades, né? Mas com consistência. Olhando pro todo, olhando pro negócio, Não é olhando pro fácil. desafio. Não é possível. fácil. E assim, a cereja do bolo é como é que você faz com que as pessoas joguem junto com você. Perfeito. Como é que a turma joga junto? Como é que você vai promovendo ambientes propícios para essa troca, para essa consistência que você traz com a sua bagagem, mas que você precisa de que as outras pessoas também contribuam. Um vendedor de ideias, né? O tempo todo. O tempo inteiro. Perfeito. E a gente, aí parece que a gente aqui também fica meio preciosista ou saudosista falando da nossa época e tal, mas é porque... Sim. E pra quem tá... O Milênio, Z, o Alfa que vai nos assistir... Exato, agora. Olha a dica que elas Assim. falaram que não ia fazer. Olha como é que já estão profissionais. Ó, presta atenção aí, ó. Sim. Presta atenção. Essa turma que tá assistindo a gente, que pode estar achando a gente super cringe, nossa, tiozão cringe lá, falando de época minha deles, na época. minha época. Mas assim, pra gente também, o conflito geracional, o aprender a lidar com o que essa turma espera, com como é que ela enxerga o mundo, integrar isso pra trazer a entrega, o propósito, a consistência, é desafiador. E Sem tá dúvida. em comportamento humano, entender e trazer as pessoas pro jogo. Eu acho que isso, palavrinha muito da moda, da empatia, que não é fácil. Não é o que você falou. Mas o que passa de geração pra geração e vai ser sempre a mesma coisa. Tipo, o que eu senti que mudou minha vida, assim, são preceitos básicos divinos, assim. Tipo, não faça pro outro o que não faz pra você, respeite o próximo. Essas coisas básicas, não minta, não traia. Tipo, se você seguir essas paradas, vai dar certo, velho. Não tem. Se Tem você como tiver dar um sonho, errado. não tem, velho. Se você tiver um sonho, uma vontade, uma visão e fizer isso,
ninguém te segura, velho. E você descobrir Isso pode ser novo, isso pode ser das velho, pode ser pessoas, velho. né? Descobrir isso das pessoas, essa ensinar. essência, porque lá na entrevista ou lá na ficha do LinkedIn, Não vai gente, estar. Não vai ser, não vai. é só céu do brigadeiro. É E, só assim, a parte gente boa brinca da que coisa, o PPT né? aceita tudo, É. né? O storytelling agora também. É. Você pode contar uma super história, É. né? Coloca nas redes sociais, que eu É. faço e aconteço. E na minha época, lá vai eu de novo, no Fringe, a gente brincava que assim, cara, não dá pra cacarejar sem botar o ovo. Sim. Então, assim, óbvio que você pode parecer bom, mas você precisa ser bom. Então, você se dedicar, de fato, para uma entrega real e, a partir disso, promover essa entrega, eu acho que é o casamento perfeito. Tem um chefe, você foi um grande líder inspirador, Marcelo Chianello, e ele falava assim, Clarice, você precisa entregar. E você precisa mostrar para as pessoas que você entregou e gerar valor Isso que eu ia falar pra que é elas. importante. Também não adianta você botar ovo e não cacarejar. Tem que fazer os dois. Exato. E ela falou sobre as alianças, né? Então, hoje a gente vê muito importante que os stakeholders dentro da sua jornada de crescimento, quem são as pessoas que vão advogar para você, criar essa rede de apoio, seja internamente como intraempreendedor, ou seja externamente, é muito importante. As oportunidades, elas estão o tempo inteiro aqui. Quantas vezes a gente tá aqui, puxa, eu preciso de uma indicação, eu preciso de uma A referência. gente tava aqui junto, né? Recebeu Exato. agora assim, rápido. E isso acontece o tempo inteiro, então as pessoas saberem o que você faz, como você faz, de alguma maneira que seja além desse estático é muito valioso hoje. Fato, Né? fato. Então, internamente, inclusive. Então, puxa, eu acho que o meu chefe precisa ver. Não, além do seu chefe, se você quer esse crescimento, quais são as áreas que você quer impactar, quem são as pessoas que precisam conhecer o seu potencial. Porque talvez o seu trabalho não esteja completamente assim, interligado, sei lá, com tecnologia, com financeiro. Mas se eu tenho alguma maneira de mostrar o meu potencial, eles podem conectar sim. Isso Sem pode dúvida, ser um aliado, sem dúvida. sim, né? Dentro de uma avaliação, dentro de um crescimento, enfim. Então, acho que montar esse match perfeito entre um trabalho consistente, uma entrega real, Uhum, né? Como você, de fato, gera um awareness disso, uhum. acho que aqui entra realmente Verdade. um ponto importante de como você valoriza o seu profissional. Sensacional. Antes da gente ir aqui, nossa, podia ter 50, podia ter ficado, senão ia ter um avião. Enfim, a gente ia ficar aqui até mais tarde. Mas antes de ir aqui para o fechamento da pergunta final, queria só pegar esse gancho e voltar no Álvaro, quando o Álvaro estava contando a história lá, enfim, da criação da Bidu, porque chegou um momento que teve uma decisão de conectar pessoas, de sociedade, onde juntou lá o Álvaro e o Dani, e mesmo no início ele teve que contratar bastante pessoas para a empresa ir crescendo. Então essa questão de que a gente estava falando antes agora, de entender os skills das pessoas, entender a particularidade, conseguir juntar e contratar, e aspas, conheço, enfim, o Dani vai estar com a gente aqui também no próximo, conheço o time, assim, a gente vira fã das pessoas, quando você está dentro desse ambiente, conheci o time, né, o time Bidu, então você vira fã, não só independente da entrega, vamos separar aqui as entregas, o resultado da plataforma, mas o ambiente, as pessoas envolvidas nisso, então você vê que assim, vai dar certo, porque as pessoas que estão lá engajadas com isso faz muita diferença, né? Olha eu batendo na mesa aqui, ó. Viu? Nós, então, você consegue construir um ambiente onde as pessoas não só se respeitam e tudo, mas é todo mundo um fã do outro, todo mundo. Então, você cria um ambiente. Então, como é que você imagina, como é que foi essa tua experiência nessa linha aqui de você conseguir encaixar certo desde a sociedade e desde o time que tá embaixo para você estar dentro de um ambiente que faz conseguir ter o resultado? Porque muito de quem tá assistindo também sejam executivos e tudo, que precisam, seja fazer sociedade, sejam contratar pessoas. Esse encaixe de em cima e embaixo não é fácil, né, gente? Foi mole? Foi difícil, né? É difícil, porque eu não consigo te dar uma técnica de falar como foi. Tanto que no começo foi uma loucura, assim, Tem entrevista que você falou, sentava o cara do meu lado e falava, e aí, o que você faz? Ah, não sei o que. Eu falei, e aí, tá afim de fazer tal coisa? Tô afim. Então tá contratado, vambora. Juro, assim, ó, de botar a gente pra dentro, de olhar pro cara e falar, beleza, mano, vambora. Então, e hoje gente que ficava me ligando e falando, Álvaro, eu quero trabalhar com você. Aí o cara me ligou tanto, que um dia eu falei, ele deve ser muito bom de venda, porque ele me liga toda semana quando eu peço pra ligar, eu falei, então vem trabalhar comigo. E deu certo. Então, eu tenho muito essa relação de sensibilidade com as pessoas, assim, sei lá, de energia. Eu acho que Legal. é o que você falou, você tem que ser em algum ponto sensível pra sentir a vibração das pessoas.
Então, quando você fala do Bidu, parece que todo mundo vibra nessa mesma energia, né? Verdade. E cada empresa tem sua cultura e tem sua vibração. A mesma coisa quando eu trabalhava de terno, chegou um dia que eu não conseguia mais, eu falei, eu vou tirar isso aqui, coloquei uma calça jeans. Aí o cara me chamou e falou, ó, se você não colocar calça, se vier de terno, eu vou ter que te mandar embora. Eu falei, então você manda embora. Juro por Deus, assim, e não mandaram, porque eu falei, não vou, velho, não vou. E ali as pessoas que eu comecei a contratar pra área de marketing era outra galera. Eu falei, eu não posso usar terno, não é a roupa, é a tua vibração com as paradas, assim. Então quando você conversa com as pessoas, em algum momento, é o que você falou, mesmo que na entrevista, você já sente a vibração, então você sabe quem tá junto, quem quer fazer. O Dani, eu fiquei 2 anos atrás dele. Eu ligava pra ele, falava, Dani, tem uma parada, eu preciso saber. Antes, quando eu era agência ainda, aí apareceu pra até onde eu falei, mano, preciso falar com você, velho. E aí aconteceu o mesmo momento de vida, assim, então eu também acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Também eu acredito muito nisso. A energia, coisa positiva vai trazer, né? Mas no corporativo não tem muito isso. Tem que ser técnica, tem que ser muitas coisas assim, né? Mas eu acredito muito na vibe, na energia, assim, ó. Então, e a cultura de colaboração, né? Porque você fala bastante, né? Então, para construir esse tipo de projeto, que você fala, puxa, é horizontal, a gente não trabalha muito com posição. Me lembra muito a história de como o Spotify que foi criado. Tem até uma série na Netflix chamada Aumenta o Som, acredito, e ele fala exatamente isso. Então, assim, você tem o mesmo propósito que eu? Você quer chegar onde eu quero chegar? Você vai me ajudar nessa caminhada? Então, talvez o outro lado de ler energia é o compromisso comum. Né? Sim. Você tá comigo, exato, né? você tá comigo, a gente tem um acordo, a gente quer a mesma coisa, a gente vai se dedicar igual. Porque não é a grana, às vezes não é nada. Exato, Fechado. É verdade, o propósito é verdade. em si, né? O Wellington no começo, ele falou, vamos trampar junto, vamos. Não é loucura, assim. Vambora, Tem vambora, contrato, vambora. sem contrato. Vambora. Alguma coisa assim no começo, né? Foi numa Vambora, relação tamo de, junto, vambora. Porque a gente se conectou Bacana. por uma... É o que eu falei de novo. Por uma energia, por uma vibração, assim. No momento também, né? Claro, cadê? Eu Tudo, acho que tudo é encaixou, muito isso, eu certo? acredito. As pessoas têm que ter a vibração. Top certa. demais. Bem, pessoal, assim, o bate-papo tá assim. Eu já combinei que, assim, acho que todo mundo passou aqui não vai ser diferente. A gente depois vai ter que pegar uma temporada e trazer de novo, porque papo vai, papo vem, tem tanta coisa que a gente vai lembrando aqui. Pô, vou perguntar isso, mas a gente tem aqui o nosso tempo. Queria então, para poder fechar, para uma dica final, e acho que muito do que vocês falaram aqui. Eu vou trazer um exemplo aqui, então, da Pessoalize, porque o Joseph falou isso aqui uma vez, que, por exemplo, um dos OKRs deles é gerar emprego. O time dele, inclusive, dentro das operações. Até porque nasceu também um tema lá de Libras e tudo, mas um dos OKRs do time que desce até a ponta é a quantidade de geração de emprego que eles conseguem gerar por ano ali para poder evoluir. E hoje em dia, né, tem muito isso na nossa época, essa área de relacionamento cresceu tanto, era muito emprego que gerava, você crescia muito rápido, hoje em dia já não é a velocidade já não é igual, né? Mas essa questão de engajar, de você estar engajada com ter um propósito e seja o teu propósito e evoluir, porque quando você fala o seguinte, se eu ajudar a gerar emprego, vai abrir mais vaga de supervisão, falava isso, a gente sempre falava isso, vai mais vaga de supervisão, mais vaga de coordenador, vai tudo isso. Então, eu queria que vocês deixassem aqui como dicas finais para a turma. Eu acho que dentro dessa pegada da Pessoalize, de novo, não ser empresa gigante, ser empresa focada em ajudar a agregar valor. Você, para gerar mais emprego, você tem que trazer mais sugestão para o teu cliente, você tem que trazer sugestão mais para a tua empresa, você tem que ter uma postura de não ser o prestador de serviço, ser parceiro. Queria que vocês deixassem aí umas dicas final para quem está nos assistindo, assim, como você fazer diferente, como você conseguir agregar valor independente da posição que você esteja, assim, mais uma vez, na experiência de vocês ou que vocês tiveram ou de algum, enfim, de quem referenciou, que são alguns caminhos, de novo, não tem regra de bolo, tem muito do lado pessoal, tem muito do teu DNA, cada um tem suas características, mas algumas dicas que vocês dariam assim, cara, se você quer realmente fazer diferente, acho que aqui é um bom caminho. É difícil, né? Não tem uma receita de bolo mesmo, né? Agora eu acho que um grande caminho é o caminho das pessoas, de identificar nas pessoas os potenciais, as vontades, o querer e trabalhar isso e ajudar no desenvolvimento. Então, por exemplo, você trouxe aqui bem falando sobre gerar emprego. Muitas vezes a linha de tendência de crescimento não é a mesma do atendimento, mas o tanto de gente que a gente tem que são novos desenvolvedores, novas pessoas dos times das squads, novos... Perfeito. Tem
um monte de Super. gente com muito potencial e que se a gente não tiver um olhar sensível, próximo, estratégico, a gente fica ali rodando em círculo, buscando fora uma coisa que Não tá se dentro. limita aqui. É assim, eu quero evoluir, mas eu quero evoluir pra cá. Exatamente. E Exato. às vezes é de dentro pra fora. Perfeito. E às vezes é de dentro pra fora. Então, a sensibilidade que o gestor, que o executivo tem que ter, que perpassa por estar presente, por entender do negócio, por jogar junto, faz com que o crescimento, Ótimo. o desenvolvimento esteja aí. Eu Ótima acho que é dica. um caminho. Boa, antes daquela falar. E vem cá, se o pessoal depois. Ih, cara, gostei muito da Joy, como é que eu encontro ela? Será que eu vou mandar mensagem? Como é que te acham? Como é que te acham se quiser. Pô, cara, eu quero seguir a Joy pra poder ouvir mais, ver mais o que ela faz. Como é que a turma te acha? Joyce Cristina, lá no LinkedIn. É só acessar. E Instagram você usa também pra alguma coisa, não? Uso menos, mas uso também Joyce Cris. Então, Joyce Cristina no LinkedIn, Joyce Cris vai estar lá achando. Quem quiser acompanhar e seguir também, top. @Joyce Cris. Boa. Boa. Bom, sobre essa questão, né, de como crescer e que dicas, o que eu penso é que acho que tem uma questão assim, o quanto você tá disposto. Porque tudo tem um preço, Sim. né? E acho Bom que ponto. eu brinco assim, quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Então, quando de fato eu quero algo e eu tenho certeza que aquilo que eu quero, eu vou buscar meios de estar de encontro com aquilo. Então, eu entendo que é necessário e automaticamente preciso me desenvolver para isso. Então, eu preciso me capacitar, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso fazer além do meu trabalho para mostrar que eu sou capaz ou que eu tenho um potencial. Perfeito. Então, ter esse olhar, ter essa avaliação é muito importante, porque às vezes a gente também, acho que confunde puxa, eu quero crescer. Muito mais, talvez, do que o que implica crescer. Entendi. Porque implica. Então, assim, toda posição tem ônus e bônus, né? Sim. Assim, então, acho que é importante conhecer exatamente, se conhecer o que eu quero, e a partir disso também entender qual é a jornada que vai me levar àquilo, e me dedicar, e me Entendi. comprometer, e ter disciplina, e ter consistência, né? E isso independe da posição. Ela pode ser pequena, ela pode ser grande, mas em termos do como você chega nesse processo, ela vai do operador a um diretor, ou a um CEO, ou a um empreendedor e assim por diante. Tudo tem um preço e a gente precisa ter muito claro onde eu quero chegar e o quanto, de fato, eu quero me dedicar, eu quero me esforçar para chegar lá. Sensacional. E como é que a turma te acha? Bom, no LinkedIn eu sou Clarice Gomes. Sim, tem minhas questões de trabalho, um pouco, né, do meu background. E no meu Instagram mais pessoal, eu, Clarice Gomes. Show, show. E aí, meu amigo, bom estar contigo de novo. O que você tem de dica pra essa turma aí que tá chegando ou que tá precisando reinventar a sua profissão e a sua vida lá? Então, tem meu amigo irmão Gil Giardelli, ele tinha um mantra que ele fala: use novos mapas para descobrir novas terras. Isso fez muito sentido para mim uma época, que é realmente fazer diferente para ter resultado diferente, né? Perfeito. E uma das coisas que me fizeram em toda a minha vida mudança foi a educação. Se você não for atrás de capacitação, você não muda. Eu acho que o estopim de tudo, onde vai abrir tua mente, abrir novas caixas para você pensar ou imaginar coisas, é a educação, é a capacitação. Então acho que aí é o ponto principal, onde você não vai ter jeito. Se você não for atrás de conhecimento, você não muda. Acho que esse é o ponto principal. Assim. Sensacional. Bem colocado. E como é que te acham? No LinkedIn e no Instagram é Álvaro Manzioni, com Z. Não, e esses caras são tão... Não é Álvares da Bidu. Não. Pode crer. E não é Álvaro Maionese. Não, maionese. Vou Vocês te contar. zoarem. Esses caras, só pra você ter uma ideia, assim, pra fechar aqui com causas. A gente gravar na Record News, ele e o Dani. E eles botam lá o nome pra aparecer na TV, né? E os caras tinham mandou o vídeo antes pra mim, só pra ver se não tinha nada. E não sei se ele fez de sacanagem. Eu não fiz, Não foi, não? o Daniel. Ele colocou. Foi o Daniel, o sócio dele, colocou na hora de escrever o nome, botou Álvaro Maionese. Em vez de ser Manzioni.
pro cara. Só que o cara, na hora que botou. E eu fui e avisei, não, ó, mandei, vou tirar. Aí os caras falaram, não, tira não, deixa ir pro ar assim. Primo da Pátio Maionese. Não queriam deixar eu Vão tirar. lembrar muito mais, acho que é uma super estratégia. Eu acho que Não, os caras não queriam deixar eu tirar, não. Eu falei, não, tá maluco, cara, tem que ser o nome dele Vão certo. Os caras não esquecer. queriam deixar, não. Muito bacana, você vê o clima. Cara, mais uma vez, super obrigado por estar aqui. Eu acho que aqui a gente fechou com uma coisa importante, que, mais uma vez, já falei em alguns episódios, vou repetir. O tema de você estar preparado para também. Seja buscar, enfim, me preparar para processo, me preparar para conhecimento, me preparar... estar preparado. Eu gosto de dar sempre um exemplo, concurso público. Você vê gente nas praças, nos ônibus, em casa, parando para poder estudar. O cara estuda concurso. Quantas pessoas você vê na praça parado no ônibus estudando para melhorar o seu trabalho, o seu desempenho? Tipo assim, deixa eu estudar sobre isso aqui que vai melhorar meu desempenho aqui, deixa eu ver. É muito pouco. Tem gente que faz, mas é muito pouco. Então, mas por que não eu também estudar para melhorar o meu desempenho, eu me aprimorar? Então, acho que aqui são 3 exemplos de profissionais referências que o aprimoramento fez diferença para estar do outro lado. Então, acho que esse fica um ótimo fechamento pra gente. Queria mais uma vez agradecer vocês, a disponibilidade de tempo foi sensacional, enfim, para conseguir a agenda e estar aqui com a gente compartilhando e de coração compartilhando com todo mundo. Mais uma vez agradecer tanto a Bidu, a Coffee Life, a Target e a Pessoalize por estar apoiando, né? Por estar apoiando, para estar viabilizando, até porque tem um podcast, pegar a hora da edição, vocês verem, enfim, toda uma infra. Agradecer o pessoal da Creative Studios também, que, putz, esse ambiente ótimo aqui pra gente, o pessoal da Moving que viabilizou, que eu acho que é importante a gente falar também de quem tá apoiando, porque tá viabilizando gerar conteúdo gratuito pra todo mundo que tá assistindo. Super obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Super obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Obrigada, gente. Valeu. Obrigada demais.